Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve amigos baesianos de todo o Brasil. Eu sou Eduardo Baes. Este é o canal História Integrada do Baes. Estamos em História do Brasil, caminhando pelo extensivo período colonial. E agora vamos falar das invasões holandesas. Talvez um dos assuntos mais controversos para a gente discutir, porque um dos grandes equívocos que existem no estudo das invasões holandesas é tratá-lo como, ou tratá-la, melhor dizendo, como um fenômeno exclusivamente brasileiro ou luso-brasileiro, né? Como se não houvesse todo um desdobramento internacional do qual estas invasões holandesas são uma das consequências dos efeitos colaterais. Vamos em frente para você poder entender. Contextos e fatores iniciais, veja só. O contexto é a União Ibérica. As invasões holandesas elas são decorrentes da União Ibérica e do embargo que a Espanha fez ao comércio holandês de açúcar no Nordeste brasileiro. Você é de se lembrar da aula de União Ibérica sobre o juramento de Tomar, onde Portugal, para manter a sua autonomia, tinha que se afastar ou não se vincular mais a aliados, ou melhor dizendo, a inimigos da Espanha. E o principal inimigo era a Holanda, e a Holanda era a principal parceira econômica de Portugal na região nordestina açucareira. No entanto, devido ao julgamento de Tomar, rompem-se as relações Portugal e Holanda, bem como a Espanha decreta o embargo no comércio holandês de açúcar na região. Os investimentos holandeses são dados então como perdidos naquele momento. E aí você pode me perguntar, meu caro internauta aluno, por que a Espanha era inimiga da Holanda e vice-versa? Veja só. Desde 1568 e até 1648, 80 anos, Holanda e Espanha estarão em guerra. A região do que hoje é a Holanda, toda aquela região bélgica dos Países Baixos, que vai formar as Províncias Unidas dos Países Baixos, a República das Províncias Unidas dos Países Baixos, era uma possessão espanhola, que em 1568 começou seu movimento de independência. Ao fazer a sua independência, a Holanda, então, é de fato uma inimiga, uma adversária da Espanha por razões óbvias. Em meio a esta guerra de independência da Holanda, explode uma outra guerra de caráter mundial ou europeu mundial, chamada de Guerra dos 30 Anos. De um lado, uma Europa católica, liderada pela Espanha, de outro lado, uma Europa protestante, a Holanda envolvida rapidamente nesta guerra. O desdobramento desta guerra será nas regiões coloniais. Para você entender a importância da Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos está para o século XVII, assim como a Segunda Guerra Mundial está para o século XX. Ela é determinante para a geopolítica do século XVII. Nesse bolo todo, 20 e tantos anos depois do embargo espanhol ao comércio holandês de açúcar, a Holanda cria uma companhia de comércio a fim de arrecadar fundos e se desenvolver na prática da expansão marítima e do comércio marítimo. É a Companhia das Índias Orientais. Olha que interessante. É o avanço holandês nos mercados asiáticos e africanos que antes eram territórios portugueses, áreas portuguesas e espanholas. E é interessante porque, olha, 1602, início do século XVII, as praças de escravos na África vão ser tomadas. Lembra que eu falei na aula de União Ibérica que haverá uma interrupção no tráfico negreiro para o Brasil? Por quê? Porque essas praças de escravos foram tomadas pela Holanda. Era uma forma de fustigar, de bloquear o comércio, ou melhor dizendo, a produção de açúcar no Nordeste, enfraquecendo a área. Por isso que no Brasil, nessa época, nesse momento, há um incremento do bandeirismo. Falei isso na aula passada. É necessária a mão de obra, volta a se utilizar a mão de obra indígena. E também o avanço holandês sobre as áreas da Índia, da Indonésia, as chamadas Molucas, com as especiarias asiáticas sendo tomadas pela Holanda. Então, um grande avanço da Holanda sobre o Império Português,
e tudo isso visando uma acumulação de capital para investir para o que era o grande plano da Holanda, que era a Companhia das Índias Ocidentais. Veja, Índias Orientais, África e Ásia. Índias Ocidentais, América. É o avanço holandês em direção aos mercados americanos, sobretudo ao Brasil, que lhe interessava, devido aos investimentos feitos no Nordeste açucareiro, que haviam sido bloqueados aí pelo embargo espanhol de 1581. Veja que entre 1581, o juramento de Tomar, em 1621, demora-se 40 anos para que a Holanda consiga reagir efetivamente. Não é à toa, a Espanha é o grande império da época, reagir a ela é algo muito difícil. Muito bem, aí os holandeses, eles estão na Bahia. Sorria, você está na Bahia. Veja só, estabelecer o controle sobre a exportação de açúcar. Salvador era o principal centro exportador de açúcar do Nordeste, e ali estavam concentradas todas as riquezas, então se faz necessário controlar esses estoques de açúcar. No entanto, os holandeses ou não se atinaram ou subestimaram um fato importante. Salvador é a sede do governo geral. Não será entregue de qualquer forma a qualquer parte. Forte resistência local, liderada pelo governo geral e pelos jesuítas, na pessoa do padre Antônio Vieira, conhecido da literatura. O padre Antônio Vieira é fantástico. Sobre este momento da invasão holandesa, o padre Antônio Vieira tem um sermão chamado Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Espanha e Portugal contra a Holanda. Em um determinado momento do sermão, lembre-se, nós estamos no contexto da Contra-Reforma. Os jesuítas são os principais articuladores da Contra-Reforma. Padre Antônio Vieira, falando às tropas, para de falar às tropas, se dirige a Deus e diz assim: Senhor, eu vou usar aqui logicamente, uma paráfrase, bayesiana para poder explicar isso aqui para vocês, né? Não usar o português castiço de Padre Antônio Vieira, embora seja muito interessante. Aconselho todos vocês a lerem Padre Antônio Vieira, tá? Leiam, porque cai no vestibular e porque faz bem. Né? Você quer ter uma formação erudita, comece com Padre Antônio Vieira, uma boa dica. E Padre Antônio Vieira, discursando às tropas, para de falar às tropas, dirige a Deus e diz: Deus, não é justo o Senhor entregar esta terra que o Senhor nos deu ao teu verdadeiro povo adorador, católicos, a estes hereges protestantes holandeses. Senhor, diz Padre Antônio Vieira, nós sabemos que eles oram. Nos ajude, Senhor, primeiro, não ouvindo as orações deles, e nos ajude a mandá-los para o inferno o mais rápido possível. Mais ou menos isso. Gostou do Padre Antônio Vieira? Fantástico ele, né? Na sua ironia e na sua forma. Né? Então, essa resistência é muito forte e evidente em Salvador. Além disso, Portugal e Espanha enviam 120 mil soldados para a sede do governo geral. A jornada dos vassalos, a grande esquadra luz espanhola que irá expulsar os holandeses. Depois, eles se retiram, voltam para a Europa, se reorganizam e em 1630 invadem Pernambuco. É importante entender que é necessário para esta Holanda estabelecer o controle sobre a produção, sim, sem sombra de dúvida. Mas o contexto na Europa é que há uma trégua entre Espanha e Holanda de 12 anos. E nesta trégua, a Espanha se compromete a não resistir ou não conter uma ação holandesa na América, mesmo porque era uma área que a Espanha não tinha tanto interesse no contexto do litoral nordestino. Então, na trégua dos 12 anos, eles se estabelecem no litoral de Pernambuco. No interior de Pernambuco há uma resistência feita pelo Arraial do Bom Jesus, uma pequena resistência que em 1632 será tomado pelos holandeses. Grande parte do sucesso holandês se deve também ao apoio local de um sujeito chamado Calabar. A historiografia mais tradicional tenta colocar Calabar como um traidor. A pergunta é: traiu a quem, cara pálida? Traiu aos portugueses? Calabar era mulato, tratado como escravo. Natural que encontrasse um escape a esta condição.
Traiu ao Brasil? O Brasil não existia na época, era uma extensão de Portugal. Calabar, na realidade, vai buscar se proteger nesse cenário. Em 1637, você tem a chegada de Maurício de Nassau, um sujeito que vai modernizar a cidade de Recife, com uma forte área de desenvolvimento do Porto do Recife, tolerância religiosa entre católicos, protestantes e judeus, incentivos à arte e à ciência com a criação de zoológicos, a vinda de artistas para retratar o cotidiano, como Franz Post e Albert Eckhout, que você pode, inclusive, depois assistir nas minhas aulas de História da Arte do Estude, onde eu mostro os quadros e como tudo isso se contextualizou. A produção açucareira é altamente investida, vive o auge da produção com financiamentos de juros baixos. Atente a isso, financiamento e juros baixos. Governo de Nassau. Tem uma frase que eu sempre uso para designar alguma desgraça iminente. Qual é esta frase? Tudo ia bem, até que... Veja só. Tudo ia bem. Assim estava dividido o território americano. Como você pode ver, o Tratado de Tordesilhas, nesse momento, ele não existe, né? Só estou mostrando aqui para você saber como é que ficou. Mas observe como o domínio holandês se estende por todo o Nordeste açucareiro, chegando até quase Salvador, se estendendo até São Luís, Fortaleza, Natal, Paraíba, tudo domínio holandês, né? Estava tudo certinho, tudo bem dividido. E repito, tudo ia bem, até que... Em 1645, a Companhia das Índias Ocidentais, por considerar a administração de Maurício de Nassau muito personalista, o demite. Ao demiti-lo, ele era o grande interlocutor dos senhores de engenho, ao demiti-lo, muda a política econômica e passa então a cobrar as dívidas, aumentar os juros e confiscar a propriedade dos devedores. Os senhores de engenho reagem a esta ação da Companhia das Índias Ocidentais, organizam a resistência e os que antes eram aliados agora se tornam opositores. Começa a formação de um exército local. Não é à toa que a grande batalha de Guararapes, que acontece em 1654, é marcado como o início do exército brasileiro, porque era formado quase que exclusivamente, se não exclusivamente, por nativos ou portugueses residentes no Brasil resistindo ao domínio holandês, né? Forte apoio externo britânico. Você vai lembrar que o resultado disso no futuro será a assinatura do Tratado de Mito, em 1703, né? E é considerado, sem sombra de dúvida, o primeiro movimento, grande movimento armado anticolonial, mas anticolonial contra a Holanda, porque a ideia aqui é sair do domínio holandês colonial e voltar ao domínio holandês português. É isso que vai ocorrer. Cresce o ideal luso brasileiro, nesse meio tempo também se estabelece o fim da União Ibérica, um forte sentimento nacionalista presente no cenário, e no caso da América Portuguesa, o fato de os brasileiros terem resistido à presença holandesa na insurreição pernambucana, faz surgir a ideia de que o sujeito não é apenas um português que está na América, mas ele é um luso brasileiro, sim. Okay? Consequências imediatas e diretas: os holandeses vão ser expulsos em 1654, instalar-se-ão, olha a outra mesóclise temeriana, instalar-se-ão nas Antilhas, levando para lá todas as técnicas do açúcar que aprenderam e desenvolveram no Nordeste, e passam então a concorrer com o açúcar nordestino. Açúcar antilhano, de melhor qualidade, mais barato, mais próximo de mercado exportador do que o açúcar nordestino. O açúcar nordestino entra em decadência. Se faz necessário, então, a Portugal buscar uma alternativa econômica para a sua colônia. E essa alternativa econômica será explorar o interior até que eles vão encontrar metais preciosos. Mas isso é assunto para a próxima aula, ok? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.